Quando a gente fala de economia criativa, como é que a gente consegue juntar tanto a parte de conhecimento de ciência e tecnologia, quanto a parte de artes e cultura? Então, tomem só um cuidado, porque muitas vezes no Brasil a economia criativa é reduzida à economia da cultura, e a gente está falando de muito mais do que isso. Essa é a pauta, por exemplo, da China, fazer como é que eu faço com que, discutir como eu faço com que cada pessoa dentro deste país possa ter uma capacitação a ponto de, seja médico, seja artista, seja gari, seja sensorista, o que ele for, ele ser capaz de criar. E eu acho que quando a gente fala de educação para a economia criativa, isso é uma coisa que a Escola São Paulo faz muito bem, esse leque de cursos que fazem com que as pessoas, independentemente da profissão que estejam exercendo, sejam mais criativas naquela sua profissão. Existe um estudo do Reino Unido que mostra que mais de metade das pessoas formadas em profissões ditas criativas não trabalham em profissões hoje ditas criativas. Porque, lógico, se eu sou formada em design de moda e eu vou começar a trabalhar numa empresa vista como super tradicional, eu não sou classificada como criativa. Mas se eu saio dali e abro o meu ateliê de moda, de repente eu passei a ser criativa. E, de repente, eu sumo de novo das estatísticas de criatividade. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque criativo não é a profissão, criativo é a pessoa. E conforme a gente olha para esse ângulo e a gente mede, a gente vai distorcendo as estatísticas de uma forma absolutamente calamitosa. Então, o que é importante dentro dessa lógica, eu acho que é trazer a criatividade de novo para a pessoa. É o talento criativo, independentemente da profissão que a pessoa esteja exercendo. Até porque a gente está formando pessoas para carreiras que ainda não têm nome, né? Se a gente parar para pensar que não existia animação há 15 anos, que várias das profissões que existem não existiam, e outras tantas estão surgindo hoje, as pessoas já estão criando mercados para coisas que não têm nome, de que profissão a gente está falando necessariamente só criativa? E eu acho que aí é que a gente abre um arcabouço enorme de oportunidades para o Brasil, a partir do momento que a gente entende o que é essa criatividade. Não só aquele autofanismo de falar, o brasileiro é criativo, que bacana. Como é que a gente converte essa criatividade em inovação? Inovação entendida como criatividade posta em prática com valor agregado para alguém, com uma proposta percebida de valor. Aí é que eu acho que é o pulo do gato. E, para isso, a gente precisa, pelo menos, de educação e, pelo menos, de acesso à ciência e tecnologia. Porque, nos mundos de hoje, nos vários mundos em que todos nós vivemos no Brasil, dos maiores grotões às periferias das nossas cidades, a gente precisa ter outra relação com o mundo. E, se a gente ficar encapsulado no momento que está, a gente não vai conseguir mudar esse contexto. É essa questão da gente premiar o empreendedorismo, mas não só o empreendedorismo de quem vai ser o campeão daquele campeonato. O empreendedorismo no sentido da gente tomar as rédeas da autonomia da própria vida. Porque, se a gente parar para pensar na definição de desenvolvimento, das N que existem, a que eu professo, pelo menos, foi cunhada por um prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, ilustríssimo indiano, cidadão do mundo, que começou a estudar economia justamente porque ele ficava indignado pelo fato das pessoas não saberem priorizar o que elas queriam na vida. E economia é muito isso, como é que a gente distribui o que a gente pode fazer de uma forma que atenda às satisfações de cada um. Pelo menos, a rigor, a economia seria isso. E depois de muito se debruçar sobre essa questão, inclusive na ONU, com o Índice de Desenvolvimento Humano, ele falou, olha, para mim, desenvolvimento é ampliação de liberdade de escolhas. Uma pessoa, um país, uma comunidade é tão mais desenvolvido, quanto mais capaz de professar suas escolhas essa pessoa for. O que significa que ela tem que ter, pelo menos, capacidade de acesso à informação, ciência e tecnologia, capacidade de decodificar essa informação para transformar em conhecimento, educação, na veia, e de se posicionar, portanto, em liberdade de expressão, ou seja, democracia. Juntando essas três coisas, a gente chega a uma pauta de desenvolvimento. E isso só se dá se a pessoa for empreendedora na vida dela, independentemente de ela trabalhar no governo, numa grande empresa, mas se ela for uma pessoa empreendedora. E, por conta disso, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas também. Tem desde os modelos de empreendedorismo mais clássicos, como as várias startups, incubadoras e afins, até como é que a gente sinaliza, inclusive, para o próprio país, que a gente precisa dar uma mexida na letargia mental das pessoas. Quando a Ana Carla, por exemplo, cita a Xangai e Coreia do Sul, que, por acaso, Xangai está no primeiro lugar das avaliações do PISA e a Coreia do Sul em segundo, mas ambos têm como enorme desafio a criatividade. Enorme desafio. Né? E eles têm consciência disso, de que é um estudo bastante sem criatividade, especialmente da Coreia do Sul, realmente acho que muito difícil. E eu acho que é uma oportunidade que nós temos no Brasil, porque nós temos desafios enormes. E eu
colocaria que eles são 3 desafios enormes. Eu vou mostrar rapidamente dados, eu não vou cansar vocês com dados, vou passar rápido, mas é para mostrar que eu acho que 3 macros desafios, que é a qualidade da educação, é enfrentar as desigualdades da educação e é como reverter essa educação que nós temos hoje numa educação que responda aos desafios do século XXI. Quer dizer, nós não vamos poder fazer uma coisa depois da outra, nós vamos ter que fazer os 3 grandes desafios ao mesmo tempo, se nós queremos realmente dar algum salto de qualidade, né? Existe no mundo uma contradição muito grande da educação e uma crise. Acho que a gente vive uma crise global em diferentes níveis, econômico, social, cultural, e obviamente isso impacta na educação de forma direta, né? Então, eu destaquei aqui dois pontos fundamentais que me parecem que são contradições que impactam diretamente a educação. Quer dizer, nós vivemos num mundo hoje onde existe uma pasteurização dos meios de informação, uma falta de perspectiva histórica, de relacionamento entre passado, presente e futuro, ao mesmo tempo que se exige, pela complexidade do mundo, um aprofundamento dos conhecimentos, uma intersetorialidade entre as diferentes disciplinas. E isso se contradiz completamente com a superficialidade com que esse conhecimento é tratado hoje em dia, especialmente pelos veículos de informação, né? E, por outro lado, nós temos uma cultura que privilegia o presente, privilegia um consumismo, privilegia o imediatismo, com a necessidade de nós estarmos cada vez mais pensando em contrapartida com valores de longo prazo, com valores de que pensar a preservação do planeta, a sustentabilidade e o futuro das novas gerações. Novas formas de pensar, de aprender, eu não vou entrar muito aqui, porque o Denis já falou um pouco sobre isso, né? Então, acho que são princípios e valores que têm que levar em conta um conhecimento complexo, multidimensional, valores dialógicos, né? A questão da participação, do olhar, do ouvir o outro, da flexibilidade, do lúdico, e, ao mesmo tempo, também que tenha um mínimo de coesão social, um mínimo de criação, de associativismo. Porque quando nós falamos, e que eu concordo completamente com o Denis, da importância de termos cada vez mais o ensino personalizado, nós respeitarmos os ritmos de aprendizagem de cada aluno, de cada jovem, ao mesmo tempo é fundamental que não se perca o bem comum, que não se perca esse ponto de encontro, que não se perca essa relação entre as pessoas e essa possibilidade de se pensar em termos de escola, em termos de cidade, em termos de país, como um bem comum, né? E, de uma forma muito rápida, né, eles querem ter liberdade na busca de aprendizagens, aprendizados customizados, né, personalizados, buscam essa colaboração e relacionamento. Quer dizer, ir na escola, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, a escola é um ponto de encontro, é para estar junto com os colegas, é para estar estou falando de educação básica, tá, gente? É pensar nesses relacionamentos, muito mais do que o conteúdo. A importância de estar sempre muito mais inteiro, e o conteúdo faz parte também do relacionamento, que faz parte da experiência, que faz parte da tecnologia. Eu acho que não tem o jovem hoje não tem essa compatibilização de estudar, trabalhar, brincar, é muito mais tudo de uma forma mais inteira, muito mais junto, né? Então, a integração entre lazer, jogo, trabalhos, formas de aprender, de ensinar, a velocidade nas respostas e nas perguntas, integridade e abertura nas interações com os outros e com as organizações, inovações nos produtos, serviços, nas empresas e nas escolas. Quer dizer, os jovens estão buscando isso. E é o que nós temos que estar pensando, o que isso significa em termos de educação, né? O que significa em termos de tecnologia e aprendizagem. Essa revolução tecnológica ela vai impactar diretamente, não apenas porque nós temos diferentes suportes de educação importantes,
pela tecnologia das plataformas e vídeos e impressoras 3D, enfim, todas as tecnologias disponíveis, mas porque está impactando na forma como os nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens aprendem. Não é mais de uma forma linear, que começa na página 1, vai para a página 2, 3 e 4, mas é de uma forma como a imagem de um hipertexto, né? Que você vai e volta, você do zapping da televisão, você constrói conhecimento de uma forma com diferentes suportes, com diferentes tecnologias, e que não é de uma forma linear. Você entra, navega pela internet, você volta, e é desta forma que os jovens aprendem e constroem conhecimento, e isso tem um impacto muito grande na escola, que continua ensinando de uma forma linear e livresca, e sem levar em conta toda essa nova forma de aprendizagem, essa nova forma de construir conhecimento, que é muito mais sistêmico, como eu falei, né? E, por outro lado, como vocês sabem, o que o mundo do trabalho está demandando, né? Criatividade, protagonismo, inovações, vivências sociais diversificadas, atividades culturais, constante atualização, acesso às tecnologias, você poder acessar conhecimento, selecionar e criticar esses conhecimentos, né? E também participação em diferentes atividades sociais, voluntárias. Enfim, eu acho que se exige, vocês sabem, jovens aí, vocês estão se deparando com muito trabalho, exigem qualidades que de alguma forma, essas exigências do mercado de trabalho vão de encontro ao que os jovens esperam da escola, e a escola não está conseguindo responder a esses desafios, né? A escola, especialmente a escola de educação básica. Um outro desafio é o estabelecimento de relações de confiança entre professor e aluno. Quer dizer, eu acho que pensar uma educação mais personalizada, pensar uma educação que segue os ritmos de cada aluno, envolve que você estabeleça relacionamentos baseados numa confiança, que você pode estar construindo e atualizando essa construção dessa confiança. Conhecimento colaborativo, a internet permite isso, as novas tecnologias, né? Eu acho que hoje não dá mais para pensar em conhecimentos de uma forma isolada apenas, você tem essa possibilidade de construção de conhecimentos colaborativos e que vão gerar produtos e resultados muito mais inovadores, projetos muito mais inovadores, e novamente, as tecnologias não são a única forma, mas elas possibilitam isso, né? Essa possibilidade constante, necessidade de criação e recriação do mundo, buscando novas perguntas para esse mundo, a inovação, os jogos, o aprender fazendo, que tem que nortear essas ações de aprendizagem. Eu acho que os desafios são grandes e são simultâneos, como eu falei. Então, nós temos que estar realmente pensando em como priorizar a educação.